Bom dia a todos. 11h02. Pontualmente, nós começamos com a abertura hoje do Dia Mundial de Segurança do Paciente. Eu não vou falar muito porque eu não sou o principal falador aqui, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos a presença aqui e dizer que o HU, hoje, nós temos como objetivo máximo, uma das nossas bandeiras, e a principal, na minha visão, é a humanização, e a humanização, ela abrange a segurança do paciente, não só a segurança do paciente, mas a segurança do trabalhador, né? Isso é um fundamento que acho que nenhum de nós abre mão, e nós procuramos ser o mais transparentes possíveis em todas as situações que envolvem segurança de paciente e segurança de trabalhador. Por isso, eu gostaria de agradecer a todos a presença e declaro aberto a comemoração do Dia Mundial de Segurança do Paciente. Com a palavra, a enfermeira Karina, que é a nossa coordenadora do Grupo de Segurança de Pacientes. Obrigada, doutor Pinhata, pela presença, pelas palavras, aí, pela abertura. É com imenso prazer aí que a gente comemora, né, esse Dia Mundial da Segurança do Paciente, que foi comemorado, né, uma comemoração mundial que acontece no dia 17 de setembro, né, que foi agora passado. Agradeço muito a presença de vocês aqui, né, presencialmente. Quem está com a gente online também, muito obrigada por estar prestigiando aqui esse momento. Vou fazer agora os primeiros agradecimentos, né? O Pinhata já começou e eu vou continuar agradecendo aos membros do Núcleo de Segurança, né? A gente construiu aí esse momento em parceria com o Departamento de Enfermagem e a Escola de Enfermagem da USP. Agradecer a superintendência também por essa parceria. A gente tem uma aluna aqui de mestrado da Escola de Enfermagem que também ajudou a gente nesse processo. O SECOM, né, com a parte de comunicação, a equipe do audiovisual aqui na figura do Fábio, que também a gente ajudou numa construção aí prévia que a gente vai mostrar no decorrer desse momento que nós temos, e também a Márcia Martins e o Max Saraiva, que são profissionais da farmácia, que também ajudou a gente na construção de um material que a gente vai mostrar para vocês. Só falando a respeito dos certificados desse momento, né, desse dia, a gente vai mandar por e-mail. E aí, quem está online com a gente, nós vamos colocar no chat o link para que vocês possam também colocar os nomes, né? Esse ano, a temática da segurança, né, dessa comemoração, é engajamento do paciente na segurança do cuidado, né, é fazer ouvir a voz do paciente, né, na assistência que ele está sendo prestado, e o quanto é importante a gente estar envolvendo a família, o paciente na assistência que está sendo prestada. E isso é um objetivo estratégico, o envolvimento do paciente e da família é um objetivo estratégico dentro do plano mundial ali da segurança do paciente 2021 até 2030. Está dentro ali de um dos objetivos estratégicos. E aí a Organização Mundial ela traz esse ano essa temática para a gente trabalhar. E aí, para a gente conduzir essa sessão, eu convido a professora Maristela Santini Martins, que ela é professora doutora junto ao Departamento de Orientação Profissional, o ENO, da Escola de Enfermagem, e ela também é líder do grupo de pesquisa Qualidade e Segurança em Serviços de Enfermagem e de Saúde da Escola de Enfermagem. Obrigada, professora. Bom dia a todos e a todas. É um privilégio muito grande estar aqui.
Tenho trabalhado junto com a Karina em algumas questões de segurança do paciente, estamos com um projeto de implementação aí também. Agradeço ao HU de forma muito especial, em nome da escola, por ser o nosso principal campo de práticas. Os nossos alunos vêm e se formam enfermeiros grandemente aqui dentro desse hospital. E a temática de engajamento do paciente é uma temática que a gente tem trabalhado com os alunos de forma teórica, na formação. Existe um currículo proposto pela OMS, para trabalhar a segurança do paciente na formação dos profissionais de saúde, um currículo multiprofissional, que não é só para enfermagem, que é para medicina, para odonto, para farmácia, para físico, para nutri, para todas as categorias. E nós temos um desafio, como a Karina colocou, anualmente a OMS ela traz um tema para nós refletirmos, tanto na formação dos profissionais, quanto na prática dentro das instituições. E esse ano, então, nós estamos trabalhando com o engajamento do paciente, com o envolvimento do paciente nas questões de segurança. E para falar para nós, a nossa fala principal de hoje, nós temos a honra de ter conosco a Kelly Cristina Rodrigues. Ela é CEO e fundadora da Patient Centers Consulting e é a primeira empresa especializada em experiência do paciente no Brasil. Ela é especialista em experiência do paciente com formação na Cleveland Clinic, que é uma grande referência mundial nessa temática. E ela falará para nós sobre a importância da experiência do paciente para melhor desfecho clínico nas ações, então, relacionadas ao cuidado. Kelly, muito obrigada por atender o convite, obrigada por estar aqui e por compartilhar conosco essa construção toda do conhecimento que você já teve. Obrigada, Maristela. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês falando de um tema que eu sou tão apaixonada. E até para falar, gente, quando a gente está falando do Dia Mundial da Segurança do Paciente, né, a Sobrasp, quando trouxe esse tema para cá, eu faço parte do grupo técnico sou líder do grupo técnico de experiência do paciente. E aí, quando você faz a tradução, tá elevate the voice of the patient. Mas, enfim, a gente vai elevar o quê? Quando fizeram a tradução, fizeram elevar a voz do paciente. E, na verdade, a gente sabe que a gente tem uma relação muito assimétrica na área de saúde, por vários motivos. Pela questão realmente de literácia, de letramento em saúde, pela questão mesmo de poder, né? Quando você está dentro de uma instituição de saúde, quando você é paciente. E a gente discutiu muito que, na verdade, não era elevar, é dar voz. Então, eu acho que o tema cuidado centrado, que é uma coisa que a gente vai discutir aqui, é uma das coisas que a gente tem mais que explorar e mais a explorar. Acho que segurança, a gente já avançou bastante, tem muito ainda para avançar, sem dúvida nenhuma, mas é um tema que já é muito conhecido por todos nós. Agora, a questão do cuidado centrado parece que é a gente fazer o que o paciente quer. E o paciente nem sabe o que ele quer. Né? Então, não é. E quando a gente fala de experiência, não é satisfazer o paciente, é muito além disso. Então, vamos lá, vamos explorar isso um pouquinho e depois a gente vai ter um tempinho para as perguntas de vocês. E a gente entender também, né, como que a gente tem melhores desfechos clínicos se a gente atua verdadeiramente com a experiência do paciente. Vamos lá. Primeiro que a gente está na era da experiência. O que é a tal da era da experiência? Por que hoje o cliente está no centro? Tem aqui bastante gente jovem, mas quem tem mais ou menos aí a minha idade não nasceu na era digital. Então, eu sou da época que fazia trabalho, me sinto uma velha falando isso, trabalho na biblioteca, né? A geração Barça, que a gente tinha em casa, lá a coleção. Hoje, gente, os nossos filhos ou a geração mais jovem dá um Google. Então, a era da internet, ela derrubou muros,
né? E ela trouxe muita informação para todo mundo. E ela também trouxe aqui um poder de voz para as pessoas, para nós, como clientes de uma forma geral. A minha formação é marketing, tá? Um dia eu fiz marketing, mas sempre trabalhei na área de saúde. E aí a gente falava, antigamente, que a gente conseguia atingir até 9 pessoas quando tinha uma experiência ruim. Então, você falava para quem? Para os teus amigos mais próximos e para os teus familiares. Hoje, se a gente tem um problema com um produto ou com um serviço, a gente vai lá para as nossas redes sociais e fala com os nossos milhares de amigos, que a gente nem sabe quem são. Então, hoje, todo mundo tem um poder de voz como cliente. E na área de saúde, isso também impactou, porque o médico ele era o único que tinha todas as informações ali nessa relação com o paciente. Então, eu falo que ele era o mago que tinha o livro lá das poções. Só ele tinha informação. Hoje, o paciente, claro que a gente está falando de... Nós temos pacientes de A a Z, né? Mas hoje a gente tem muito paciente que chega no consultório dizendo já estudou a patologia, já diz os exames que quer, etc, etc. Não estou falando que é o que a gente tem que fazer. O médico sempre vai ser o detentor do maior conhecimento. Mas ele falar hoje, faça isso ou faça aquilo, não é mais o suficiente para engajar as pessoas, para engajar os pacientes. Então, a gente precisa ter, hoje, um comportamento diferente. E a gente tem mudança no perfil dos pacientes que vem acontecendo aí ao longo dos anos, né? Com mídia, então, acesso às informações, os pacientes escolhem, esse é um artigo americano, mas que ele cada vez mais está mais real para o mundo brasileiro, que os pacientes escolhem, quando podem escolher, os profissionais e as instituições comparando tratamentos, resultados e preços. A gente tem a questão do a gente fala letramento em saúde, né, mas literácia ou health literacy, que é o grau em que os indivíduos têm a capacidade de obter, processar e compreender informações, tanto sobre sua patologia, quanto sobre serviços básicos de saúde necessários para tomar decisões de saúde adequadas. Isso aqui faz parte do cuidado centrado. Como é que você engaja um paciente no tratamento que não sabe nada sobre a patologia dele? Quantas pessoas vocês têm aqui que chegam lá, doutor, estou com dor no figo? Como é que você faz para engajar um paciente desse? Então, a gente, no letramento em saúde, a gente precisa tanto educar os usuários, educar os pacientes, né, oferecer e fornecer informações para que ele realmente possa decidir quando for o caso, quanto a gente também tem que falar numa língua que ele consiga entender. E aí a gente tem capacitação para o autocuidado, para o paciente não se cuidar só na hora que ele estiver no ambiente de saúde. Então, como é que a gente capacita o paciente e a família para que eles possam continuar o cuidado? E modelo de decisão compartilhada. De novo, como é que eu divido uma decisão se a pessoa não está preparada? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava contando para a Karina que eu trabalho na área de saúde, eu já parei também de contar, mas tipo mais de 20 anos. E eu fui superintendente de marketing de uma instituição que tinha home care, hospital para cuidados especiais e centro de dia para idosos. E trabalhava lá há 16 anos. Então, todas as áreas que tinham contato direto com o paciente, com a família e tal, eram áreas que estavam sob minha responsabilidade. Então, eu vivenciava muito essas dores do cliente. E eu achava que eu já era muito focada nisso. Até que minha mãe teve um câncer, teve um mesotelioma pleural, que foi super agressivo. Ela tinha 58 anos e morreu em 1 ano. Então, quando eu experimentei as coisas na minha própria pele, foi que eu entendi que a gente tem pontos cegos. Pontos cegos no seguinte aspecto. Quando nós somos profissionais de saúde, a gente está olhando coisas que não são necessariamente coisas que o paciente está vivenciando. Então, nós não enxergamos determinadas coisas sobre os pacientes e os pacientes não enxergam determinadas coisas sobre o cuidado técnico que nós provemos. Eu sempre faço uma analogia de um paciente nadando uma margem do rio para o outro. O médico, o profissional de saúde, sabe sempre onde vai estar mais raso, onde vai estar mais profundo, mas quem está nadando é o paciente. E isso faz toda a diferença. Bom, voltando à história da minha mãe. O que aconteceu? Era um câncer super agressivo, a gente tentou um monte de coisa, tal. No final,
o médico, ela tinha muita dor, a morfina já não adiantava, e o médico chegou e falou assim para a gente, para a família, que era quem poderia decidir nesse caso, porque ela não tinha condições de decidir. Era eu, meu pai e meu irmão na ocasião. Aí ele falou assim, nós temos duas possibilidades. Ou a gente entuba, para que ela não sinta esse desconforto, ou a gente começa a sedação. Mas daí vem a falência múltipla dos órgãos. A gente não sabe se um dia, 2 dias, uma semana. E muito legal ele dividir a decisão com a gente. Só que em nenhum momento a gente tinha sido preparado durante esta jornada para isso. E a gente só conseguiu decidir pela sedação porque eu trabalhava na área de saúde e eu entendia que se ela fosse entubada, na hora que ela fosse estubada, ela ia voltar para a mesma condição. Mas nunca ninguém explicou isso para a gente. Por quê? Porque era óbvio. Óbvio para quem? Para o médico. Então, gente, o que é óbvio para vocês, não é óbvio para o paciente. Tem muitos casos para contar aqui sobre essas questões, mas é isso, o óbvio precisa ser dito. Então, a questão do letramento em saúde, da capacitação para o autocuidado e o modelo de decisão compartilhada são quesitos aí que estão dentro do cuidado centrado. E a informação e transparência nas organizações de saúde, com publicação de seus indicadores, dos diversos. Isso, para mim, é o que impulsiona resultados. Porque se a gente está divulgando os nossos indicadores, o nosso indicador cai, o que a gente faz? A gente tem que correr para melhorar, né? E os consumidores, os pacientes, as famílias são chamados de consumidores, eu não gosto dessa palavra, mas são chamados de consumidores, estão muito mais informados, são muito mais engajados e são influenciadores. Agora, a nova onda, eu não sei se vocês já estão percebendo isso, são dos influencers da área de saúde. São de pacientes que enfrentam questões crônicas, de doenças raras e tudo mais, e viraram super blogueiros, e tal, então, assim, são influenciadores. E tudo isso que está acontecendo tem uma exigência de novos comportamentos. E aqui a gente tem uma questão da experiência do cliente e a experiência do paciente. Vou explicar para vocês a diferença. Todo paciente é cliente, mesmo que do serviço público. Só que nem todo cliente é paciente. Nós, como clientes de um hotel, vou viajar, escolhi um hotel, eu estou lá pagando uma grana no hotel. Então, o meu nível de exigência vai ser muito mais alto. Quando eu sou paciente, não é que eu não tenho um nível de exigência. Mesmo que eu tenha escolha, e dependendo do momento da doença, eu estou muito fragilizado. Então, agradar um paciente é muito mais fácil do que agradar um cliente. Também é a única coisa que é mais fácil, porque o resto todo é muito mais difícil a gente tratar da experiência do paciente se a gente comparar da experiência do cliente. Então, o que os pacientes querem atualmente? Eles querem respeito, eles querem agilidade, eles querem personalização, eles querem empatia, eles querem proximidade. Por mais que a gente tenha protocolos para tratar das doenças, a Kelly é diferente do Walter, que é diferente da Karina, que é diferente da Maria, do João. Então, quem é aquela pessoa para que eu possa ter um cuidado personalizado, porque isso vai fazer a diferença no desfecho clínico. Uma vez a gente estava acompanhando um grupo de pacientes diabéticos que estavam sendo lá monitorados, eram pacientes muito humildes, eles estavam sendo monitorados pela enfermagem, nutricionista, pelo médico, e eles recebiam a insulina. E aí, a enfermeira, numa consulta de retorno, falou assim, antes de passar com o médico, ela fez lá, viu os exames, enfim, fez os testes todos e falou assim, mas, dona Maria, a senhora não está tomando os remédios? A senhora não está fazendo a dieta? Estou sim, o médico falou que não era para comer doce, estou comendo nada de doce. Mas estava lá, ó, comendo pão, massa. Então, de novo, a história do letramento em saúde. E a outra questão, o médico falou que era para ela tomar insulina 2 vezes por dia, tipo 7 da manhã e às 5 da tarde. E a das 7 da manhã ela tomava porque ela estava em casa, mas às 5 da tarde ela estava no ônibus. E ela era tão humilde que ela não tinha coragem de falar para o médico que aquele horário ela não poderia. Então, gente, essa é a questão da personalização. Qual é o estilo de vida da pessoa? Para eu entender o que faz sentido. Isso vai fazer a diferença no desfecho clínico. E essa aqui é a visão do mundo corporativo. O Gilbert é ótimo nisso.
Nossa meta é entregar 1 milhão de unidades esse trimestre. Nós temos alguma meta que envolve fazer os clientes felizes? Eu estou falando da nossa meta e não da deles, totalmente diferente. Quantas vezes a gente faz as coisas para os nossos pacientes achando que isso é o melhor para eles? Mas acontece que a gente perguntou, a gente está fazendo em conjunto. A era da experiência é também a era da cocriação. A gente precisa criar serviços junto com as pessoas que estão utilizando. E aí a gente entra, então, na era da experiência. O Barrow Institute é uma instituição americana que congrega as empresas que atuam com a experiência do paciente, e ele tem como definição que a experiência do paciente é a soma de todas as interações. Então, tudo aquilo que o paciente vivencia na continuidade do cuidado, elas são moldadas pela cultura da organização. Então, elas influenciam nessa percepção. Então, vamos lá. Se a gente coloca lá uma plaquinha na parede da nossa missão, nossa missão é fazer o melhor pelo paciente, sei lá, alguma coisa assim. E aí, depois, na vivência, a gente está praticando de forma diferente, esta é a cultura da organização, e não a plaquinha da parede. E aí, na Patient Centricity, a gente desenvolveu um conceito, que a experiência do paciente é o que a pessoa vivencia em todas as dimensões, não é só na física, como a gente costuma olhar, é na emocional, é na espiritual, é na social, no momento do enfrentamento da sua condição de saúde, desde o início da sua jornada até as suas perspectivas de futuro. E aí, quando a gente fala em dimensão de uma experiência, a gente tem essa tríade. A primeira coisa aqui é sucesso. O que é fator crítico de sucesso para o nosso negócio? Aqui, para a gente. Cuidado seguro e de qualidade. Sem isso, nem dá para a gente falar do restante. Só que só ter um cuidado só, como se fosse pouco, um cuidado seguro e de qualidade, não garante que eu tenha uma boa experiência. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que diminuir o esforço do cliente. Se o cliente não consegue utilizar o meu serviço, não adianta nada. E quando ele utiliza, a jornada dele, a emoção dele tem que ser positiva. Porque eu posso ter segurança e qualidade, eu posso diminuir o esforço do cliente, mas quando ele vem aqui, nossa senhora, ele só tem barreiras. Então, a emoção dele não está sendo positiva. Então, ele não está tendo uma boa experiência. E quando a gente fala, gente, em memória de uma experiência, olha que interessante. Só 5% é racional e 95% é emoção. Agora, me digam se existe algum serviço na face da Terra onde a emoção esteja mais presente do que na área de saúde. E aí, a doutora Ieda, que está aqui, ela sabe da empresa que eu trabalhei 16 anos, não posso ficar falando o nome, mas é o seguinte, nessa empresa que eu trabalhei tanto tempo, eu escutava muitas pessoas, assim, a equipe falando, a gente tinha muitos pacientes pediátricos, né, doutora? Sabe como é paciente pediátrico? Agora, imagina doenças muito graves, e a gente escutava assim, aquela mãe é uma louca. Quem é mãe aqui? Vocês conhecem alguma mãe que não seja louca? Agora, imagina com o filho doente. Então, gente, quando a gente olha aqui a questão de emoção, a emoção está muito presente na área de saúde. Então, a gente fala assim, o cliente tem razão? Não tem. Olha, ainda mais o paciente, ele está totalmente descompensado. Por isso que, quando essas coisas acontecem, quem tem que respirar fundo somos nós. A gente fala hoje muito de empatia na área de saúde, mas eu acredito que é muito difícil a gente ter empatia pelas coisas que a gente não vivenciou. Então, o que a gente precisa é ter, pelo menos, compaixão. E aí, alguns conceitos principais sobre a experiência do paciente. A experiência ela vai além da satisfação. Não me digam que é só olhar NPS, que é só olhar a satisfação, mas ela deixa os pacientes satisfeitos. Todo mundo sabe o que é NPS? O NPS é aquela perguntinha, é o Net Promoter Score. É uma metodologia que foi desenvolvida pelos americanos, para variar, que é aquela perguntinha que a gente, até para tomar café, hoje a gente recebe aquela perguntinha. Você indicaria esse estabelecimento, essa instituição, para algum amigo ou familiar? Dê a sua nota de 0 a 10. Por que amigo ou familiar? Porque a gente não indica para o amigo ou familiar coisa que não é boa, né? E tem um estudo psicológico que mostra, teoricamente, né? Depende do familiar, depende do amigo, mas, enfim, tem uma história... E aí tem um estudo psicológico que diz que, se for de 0 a 6,
esse cliente é detrator. O que é detrator? Vai falar mal de vocês. Se for 7 a 8, que a gente acha que é uma boa nota, ele é neutro, ele não vai falar nem bem nem mal. E se ele for 9 ou 10, se a nota for 9 ou 10, ele vai ser promotor. Então, aqui a gente pega os promotores menos os detratores, divide pelo número de pessoas que respondeu à pesquisa e tem o tal do percentual do NPS, que hoje é a moda dos hospitais. Qual é o seu NPS? Só que tá. E só isso não garante que você realmente esteja olhando uma boa experiência, tá? Então, muitas instituições olham NPS e satisfação e acham que só isso é a experiência do paciente. Mas, enfim, como eu disse, vai além da satisfação, mas quando você atua com a experiência, você pode ter um resultado negativo, mas ainda assim uma experiência positiva. Quantas pessoas que vocês já cuidaram que morreram? Então, esse foi um desfecho ruim, mas era a questão natural. Mas vocês cuidaram tão bem dessas pessoas que as famílias são gratas para o resto da vida. Então, é isso. E o que não pode acontecer é isso aqui, ó. Você tem um resultado positivo no ponto de vista técnico. Eu entrei lá para fazer uma internação, fazer um exame, uma cirurgia. Tecnicamente deu tudo certo, mas a experiência foi péssima. Tudo que eu vivenciei, como as pessoas me trataram, foi ruim. A experiência do paciente está ligada ao envolvimento dos colaboradores. Gente, quem entrega a experiência? Vocês. Então, a gente precisa cuidar de quem cuida. Sem vocês, se vocês não tiverem uma boa experiência, não vai dar para proporcionar uma boa experiência para o paciente. Então, a gente só consegue engajar os colaboradores se realmente todo mundo estiver alinhado com o que exatamente significa isso. Os pacientes julgam os profissionais de saúde não apenas sobre os resultados clínicos, mas também sobre cuidados compassivos excelentes centrados no paciente. E aí, a gente desenvolveu uma metodologia onde a gente olha a experiência do paciente por esses 3 pilares estratégicos. Quando eu comecei a falar disso aqui no Brasil, o Dr. Walter acompanhou também essa história, a Ieda, que já me conhecem há muito tempo, foi 2014. E eu preguei no deserto, gente. Porque eu falava de uma coisa que o pessoal me atendia, né, nos hospitais, por exemplo. Primeiro eu comecei a falar com os hospitais. Me atendia porque me conheciam do setor e falava assim, Kelly, que bonitinho, no fim do dia, onde a gente vai ganhar dinheiro com isso? Que nem quando a gente começou a falar de qualidade aqui, todo mundo falava assim, mas tem que investir tudo isso para certificar e tal, e o que a gente ganha com isso? Hoje está muito claro quais são os ganhos de atuar com segurança e qualidade. E, principalmente, por minha formação ser marketing, podia achar que era uma coisa que eu estava olhando só essa coisa superficial. Então, depois de tanta coisa que eu fui estudar pelo mundo afora, porque não existia nenhuma formação aqui no Brasil sobre o tema, hoje a gente tem muitas. Aliás, o primeiro curso de experiência do paciente fui eu quem organizei na Fundação Getúlio Vargas, e hoje a gente tem um monte de pós-graduação aí de experiência do paciente. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa, o primeiro pilar estratégico, segurança e qualidade assistencial. Como eu já disse, sem ele, nem adianta a gente falar nada. Não adianta estender o tapete vermelho e causar um evento adverso. Nesse mundo todo que a gente tem vivenciado, que a gente atende vários clientes de setores diferentes e tal, tem umas clínicas que elas estendem o tapete vermelho ali no hospital, tem até mordomo, se é que existe ainda essa palavra hoje em dia. Mas, gente, não tem critérios de segurança e qualidade. Então, assim, e o paciente não sabe o que é isso, né? Isso que é o pior. Mas cabe a gente envolver o paciente nessas questões. Então, segurança e qualidade é a primeira coisa. Atenção centrada no paciente ou cuidado centrado na pessoa. Tratar o paciente com compaixão, dignidade e respeito, ter um cuidado coordenado. Teoricamente, a gente tem um cuidado coordenado no serviço público. Quando a gente está no serviço privado, a gente tem um cuidado coordenado na fase da pediatria ou na fase da geriatria. Porque depois, a gente é tudo descoordenado. Se você tem uma patologia, você vai em vários especialistas. E quem é que coordena o teu cuidado?
né? Então, o modelo do SUS é um modelo muito bonito quando ele funciona, é onde se tem mais o cuidado coordenado, onde você tem um médico de família avaliando todas as questões e fazendo todas as indicações necessárias. Um cuidado personalizado, que a gente já falou, eu sou diferente de você, do outro, então como fazer esse cuidado personalizado e apoio para o autocuidado. E quando a gente está falando na excelência na jornada, que todo mundo acha que só isso é a experiência do paciente, são várias coisas, aqui são alguns exemplos, mas o paciente tem um acesso facilitado junto à instituição e aos profissionais de saúde, o atendimento é realizado de forma ágil, como é a interação humana? Quantas vezes os profissionais de saúde atendem o paciente como se estivesse fazendo um favor para ele, né? Então, a gente precisa repensar muito isso. Tratem o paciente de vocês como vocês gostariam de ser tratado ou como você gostaria que tratassem as pessoas que vocês amam. Aliás, eu acho que a experiência do paciente é isso, é a gente preparar a assistência para o dia que a gente precisar usar, porque um dia todos nós vamos precisar usar, e para a gente preparar para as pessoas que a gente ama também, quando elas precisarem usar. Informações e orientações necessárias para o seu deslocamento durante a sua jornada. Quantas vezes o paciente não tem clareza de como vai ser essa jornada, por mais que esteja claro para vocês? Como a gente coloca esses 3 pilares estratégicos na prática? Trouxe aqui alguns exemplos práticos para a gente entender se depara. Tem muitos outros, tá? Mas aqui, ó, quando eu estou falando de segurança e qualidade assistencial, o cliente se sente seguro com o tratamento? Ele sente que recebe um tratamento seguro e de qualidade pelos profissionais de saúde que o atendem? Aí eu escuto assim, mas o paciente nem sabe o que é isso. E o que a gente faz para envolvê-lo? Ele não tem obrigação de saber, gente. Se é a primeira vez que ele fica doente com essa patologia específica. Nós estudamos, vocês, principalmente que são profissionais de saúde, estudaram isso. O paciente não. Eu lembro de uma vez a gente fez um grupo focal, para quem não sabe, que é uma técnica qualitativa de pesquisa, onde a gente reúne algumas pessoas para explorar algumas coisas, para a gente saber como tinha sido a experiência com a internação hospitalar. E uma paciente falou que ela estava com pique, com acesso venoso, e entrou uma enfermeira, elas não sabem a diferença de enfermeira e de técnico de enfermagem. Entrou a enfermeira e falou assim, Dona Maria, todo mundo que entrar aqui para manusear seu pique precisa lavar as mãos. É óbvio, né? É óbvio para a gente. A gente não fala isso. E aí, o que aconteceu? Entrou uma técnica de enfermagem, foi manusear o pique sem lavar as mãos. Ela falou, aqui não. Pode ir lá lavar as mãos, que foi a enfermeira-chefe quem me disse. E ela ainda disse que a moça ainda não gostou. O que ela fez? Ela evitou uma infecção. Então, quais são as ações que são óbvias no nosso dia a dia e como a gente interage com o paciente para que ele entenda isso? O cliente se sente preparado para identificar práticas que não sejam seguras? Não? Então, vamos prepará-los. O cliente é parceiro no cuidado com atitudes proativas em relação a práticas seguras? Quando a gente está falando da atenção centrada no paciente, o cliente se sente escutado, respeitado e ele é tratado com dignidade e compaixão? Ele compreende o seu tratamento? Ele se sente preparado para opinar sobre o seu tratamento? Ele é envolvido nas decisões? Isso aqui é um pouco utópico ainda. E aí eu escuto tanta gente falando que faz cuidado centrado. A gente quase nunca divide decisão com o paciente, muitas vezes porque ele não tem condições nenhuma da gente fazer isso, por vários motivos, né? Mas como é que a gente vai preparar a nossa assistência para que seja diferente? Até mesmo quando a gente começa a estudar as diferenças das gerações, essa geração aí de millennials, que é essa geração que vem total digital, vai ser muito diferente. Ela quer outras coisas. Então, a gente não pode tratar todo mundo da mesma forma, não é a mesma receita de bolo para todo mundo. O cliente sente que suas necessidades individuais são consideradas, ele percebe que toda equipe está alinhada com relação ao seu tratamento, isso é outra coisa. Entra a enfermeira, fala uma coisa, entra o médico, fala outra, entra o fisioterapeuta, fala outra. Isso dá uma insegurança, porque é a sensação de que ninguém sabe o que está acontecendo comigo. E o terceiro pilar, que é a excelência na jornada, é o cliente tem acesso facilitado junto à instituição aos profissionais de saúde, ele tem acesso ao atendimento de forma ágil, ele é tratado com cordialidade por todos os colaboradores, ele recebe as informações e orientações necessárias para o seu deslocamento durante a sua jornada, ele é recebido dentro de um ambiente limpo, confortável e seguro. Então, tem muitas outras coisas que vocês podem depois exercitar esse depara nos 3 pilares estratégicos de acordo com a realidade de vocês.
A experiência do paciente, ela é a segurança do paciente. Então, os pacientes podem ser usados como parceiros na identificação de práticas não seguras, e isso ajuda a aumentar a eficácia e a segurança, como esse exemplo que eu dei para vocês aí do PIC. Quando os médicos se comunicam melhor, a coordenação dos cuidados melhora, a adesão às opções de tratamento aumentam, e essas são questões de qualidade. E quando os enfermeiros se comunicam eficazmente com o paciente, os erros de medicação diminuem, e essas são questões de segurança. Falando dos objetivos aí do Dia Mundial da Segurança do Paciente, a gente, então, é aumentar a conscientização global sobre as necessidades de envolvimento ativo dos pacientes e suas famílias e cuidadores em todos os ambientes e níveis da assistência à saúde para melhorar a segurança do paciente. Envolver formuladores de políticas, líderes de saúde, profissionais de saúde e assistência, organizações de pacientes, sociedade civil e outras partes interessadas nos esforços para envolver pacientes e famílias nas políticas e práticas para cuidados de saúde seguros. Capacitar pacientes e familiares a se envolverem ativamente em seus próprios cuidados de saúde e na melhoria da segurança dos cuidados de saúde. Fazendo aqui um parênteses. A gente faz todos os anos uma missão na Patient Centricity, uma missão internacional de experiência do paciente. E a gente vai visitar alguns hospitais que estão mais avançados em experiência no paciente em Madrid e em Barcelona, na Espanha. E muitas instituições são públicas, outras filantrópicas, outras privadas. E eu vejo muita instituição sem recurso nenhum fazendo isso aqui de uma forma muito bacana. Tipo, não tem dinheiro, porque com dinheiro já é difícil, sem dinheiro, então, é mais difícil ainda, mas dá para fazer. A gente precisa pensar de forma simples. Uma dessas instituições, elas têm pacientes de longa permanência, normalmente são idosos, e as famílias precisam depois aprender a lidar com determinadas questões. Então, eles têm um treinamento dentro do próprio hospital, mas tem muita coisa que eles depois têm que fazer uma continuidade ali. O que eles fizeram? Muita gente também tem dificuldade com internet, com recurso. Eles gravaram, às vezes tem coisa até em PowerPoint, lá no site, e aí a pessoa, os pacientes, os familiares entram depois para ter reforços ali. Então, a gente precisa pensar fora da caixa. Como é que a gente inova? Vamos juntar todo mundo? Vamos juntar os profissionais de saúde, alguns pacientes e alguns familiares? Vamos perguntar como que a gente pode fazer para ajudar? Então, eu sei, gente, que é muito fácil a gente falar. Sem recurso é muito difícil, mas a gente consegue inovar. E defender ações urgentes sobre o envolvimento do paciente e da família, alinhadas com o Plano Global de Ação, como a Karina falou, para a segurança do paciente 2021 e 30, a ser adotado por todos os parceiros. E aí, por que o cuidado centrado traz melhores resultados clínicos? E o cuidado centrado está lá dentro de um dos pilares da experiência do paciente. Isso aqui foi adaptado da Health Foundation, que é europeia, e que diz que a gente tem que atuar em parceria, com estímulo à participação, com educação do paciente, com colaboração e com cocriação, com cuidados integrados, coordenados e personalizados, e atuar com empatia, com compaixão e respeito, e entender o que realmente importa para o paciente. Os 4 princípios do cuidado centrado, identificados pela Health Foundation, são assegurar que as pessoas sejam tratadas com dignidade, compaixão e respeito. Eu sei que eu estou repetindo essas coisas para vocês, mas é para sair com tudo gravadinho. Oferecer um cuidado, apoio ao tratamento coordenado, oferecer um cuidado, apoio ao tratamento personalizado e apoiar as pessoas para que elas reconheçam e desenvolvam as suas próprias aptidões e competências com o objetivo de terem uma vida independente e plena, quando possível. Então, os princípios são: o cuidado é personalizado, ele é coordenado, ele é capacitante e a pessoa é tratada com dignidade, compaixão e respeito. A experiência do paciente, ela traz um novo olhar de compaixão, de humanismo e empatia, gerando alta confiabilidade, trabalho em equipe e inteligência emocional. E eu vou mostrar para vocês um vídeo que, para mim, é o melhor exemplo de como a gente precisa se relacionar com os pacientes para que eles entendam que nós também não somos super-heróis. Nós também somos pessoas. We are here in a hospital, in your office, in my office, where I am your patient. where I have many patients. I came here today for a checkup
to check in with the hope you can help me feel better. I come here every day to make people feel better, for checkups, to check in with the nurses and patients I care for. I came here for answers about my illness and pain. I'm afraid of what you might find, afraid you may not find an answer. It is my job to find answers. I went to school for much of my life in order to care for yours. It is my job. We are here in a hospital, in your office, in my office, where I am your patient. where I have many patients. I am more than my cells, more than my chart can tell. I have a wife and children, 4 grandchildren. Please see me. I have a family too, people I care for, but I am here to care for you. The hospital is large, full of people waiting for their sickness to be named. Do you remember my name? Yes, I remember you, though often I am tired. I leave for work too early and get home too late. I have a long list of patients to see and not enough hours in the day. I'm not a god. Please see me. Everyone hurries here. I'm afraid to ask a question, or I forget my question and then you are gone. I need to know what might be wrong. Please talk to me. I want to have the answers. I studied years for this. I learned the names of every bone and muscle of diseases and how to treat them. I am not a doctor. The names of pills and procedures sound foreign to me. But this is my body. What will this medicine do to me? How much do I owe per pill, per minute of your time? Please see me. I read your chart, your family history, but I need your help to understand what paper cannot tell. Please help me. I want to be healthy, but I need to know that I can trust you. Please don't be afraid. Talk honestly to me. I am here. I am your patient. You are my patient. Please listen to my story carefully. Care for me. I want to hear your story, to care for you. Help me understand. Give me the tools I need to be healthy, to help you stay healthy, to be a partner in my care. to be a partner in your care. Please see me. I am your patient. You are my patient. I am here with you, a patient, A doctor, a person in your office. in the hospital, We are working to get better. to be better. We are working, patient and doctor together. Please see me. Pacientes e times de cuidados trabalhando como parceiros no espírito de cura e compaixão. É assim que a gente precisa fazer, né? E quem entrega a experiência, eu já falei para vocês, já dei um spoiler, mas se você deseja proporcionar experiências memoráveis para os seus clientes, comece pelos seus colaboradores. E é o colaborador que faz acontecer a experiência do paciente. Então, times de pessoas felizes, orgulhosas e inspiradas, obviamente, trabalham melhor. E aí, gente, é fácil a gente falar. No dia a dia é fácil? Claro que não. Tem dia que é muito difícil, né? Mas o quão a gente conseguir entender a perspectiva das pessoas, trabalhar em equipe, tudo mais, isso melhora o clima e a gente consegue, às vezes, até passar pelas nossas dificuldades de uma forma mais leve. Mas a linha de frente, ela tem um papel fundamental nessa experiência. A linha de frente é que está lá, ó, tomando as cacetadas. E a linha de frente é muitas vezes aquela que não é escutada. E são as pessoas que têm mais informação. Então, o quão importante a gente escutar essa linha de frente para a gente poder realmente melhorar. Então, a linha de frente ela é protagonista do cuidado. Tem aqui um livro, acho que cortou aqui a referência, que é o livro da Disney, 9 histórias e meia, se Disney administrasse o seu hospital, 9 histórias e meia, 9 dicas e meia, alguma coisa assim. E ele diz o quê? Ele fala coisas muito interessantes, fazendo analogia, claro que é num ambiente muito diferente, mas esse aqui é o antigo Florida Hospital, que eles dizem que é o hospital da Disney. Hoje ele é um conglomerado de mais de 50 hospitais, que é um grupo que chama Advent Health, tem hospital, tem operadora de saúde, e eles elencaram quais eram os assuntos considerados mais importantes pelo ponto de vista do paciente. Iniciativa, detectar as necessidades das pessoas antes que elas peçam. Muitas vezes, e dependendo do tipo de paciente que a gente está cuidando, aqueles pacientes super resilientes, aquelas pessoas humildes,
É aquela coisa do tá ruim, mas tá bom? A pessoa não tem nem coragem de falar. Quantas vezes vocês conseguem entender o que poderia ser feito para esses pacientes? Trabalho em equipe, ajudar uns aos outros. Empatia, reconhecer os sentimentos das pessoas. Cortesia, respeitar a dignidade e privacidade de todos. E comunicação, explicar o que está acontecendo. Muitas vezes a gente não explica o que está acontecendo. E aí, alguns motivadores mais importantes para a satisfação dos pacientes. Como a equipe trabalhou em conjunto para tratá-lo, atmosfera positiva geral do hospital, respostas, preocupações, reclamações ocorridas durante a sua estadia, nível de atenção concedida às suas necessidades pessoais e especiais, sensibilidade da equipe, a inconveniência de estar hospitalizado, até que ponto as enfermeiras o mantinham informado, esforço da equipe para incluí-lo nas decisões sobre seu tratamento, atitude das enfermeiras em relação às suas solicitações, habilidade das enfermeiras e amabilidade das enfermeiras. Isso aqui é um estudo da Press Ganey, que é uma das maiores consultorias que tratam desse assunto nos Estados Unidos. Satisfação, ela está muito ligada à percepção. Então, quando a gente está falando de experiência, experiência é diferente de satisfação. A satisfação, ela está pautada na expectativa. Então, a gente pode ter duas pessoas que foram atendidas aqui, uma dizer que foi ruim, a outra vai dizer que foi bom, porque a expectativa da pessoa é diferente. Agora, quando eu estou falando de experiência, eu procuro tirar o fator de julgamento de valor. Eu tenho que ter perguntas, fazer perguntas, que eu tenha exatamente o que fazer com essa pergunta depois. Se eu perguntar assim, como foi a qualidade do atendimento médico? É muito... Né? Foi excelente. O que foi excelente? Foi ruim. O que foi ruim? Agora, uma pergunta de experiência. Vamos fazer uma mesma pergunta de experiência e de satisfação. Se eu perguntar assim, você ficou satisfeito com o tempo que você foi atendido? A pessoa vai dizer sim ou não, você não sabe qual foi o tempo. Agora, se eu perguntar, então isso é uma pergunta de satisfação, e eu não tenho que fazer nada com ela depois. Se eu perguntar, quanto tempo você demorou para ser atendido? Aí a pessoa vai falar 15, 20 minutos. Você ficou satisfeito com esse tempo? Então, não tem problema da gente olhar a satisfação. A gente precisa entender a percepção dos nossos usuários. Mas o que a gente precisa, como dizem os americanos, é de ter o tal do call to action. É eu ter alguma coisa para fazer com aquela resposta. Então, se eu sei que eu demorei 5 horas para atender e a pessoa ficou insatisfeita, então eu tenho aqui uma questão para melhorar com o tempo. Tá? Então, aqui é dando um exemplo para vocês dessa diferença de satisfação e de experiência. E o que a gente pode fazer, gente, para melhorar, às vezes, a percepção dos pacientes? E a gente falar o que a gente está fazendo. Esse aqui é um outro case de um hospital que o que deixava a pontuação deles lá embaixo nas pesquisas era a questão de privacidade. Eles sentiam que não tinham privacidade. E eles foram lá e treinaram as enfermeiras. Olha, na hora que for dar banho, fecha a janela, fecha a porta e tal. E as enfermeiras começaram a fazer tudo o que tinha sido falado no treinamento. Só que a pontuação continuava ruim. Por quê? Porque os pacientes não percebiam isso. E aí, elas começaram a entrar e falar assim, oi, dona Maria, tudo bem? Cheguei aqui hoje, agora é a hora do ritual do banho. Então, eu vou fechar a janela para a gente não ser incomodado e fechar a porta. E quando a gente terminar, eu vou abrir tudo. E aí, a pontuação começou a melhorar. Então, muitas vezes, a gente está fazendo a nossa parte, mas o outro não percebe. Então, como a gente comunica aquilo que a gente está fazendo? Aliás, a comunicação é outro ponto muito sensível na relação de saúde, em todas as relações, aliás. Ser omisso e indiferente devia ser uma violação na cultura do cuidado. Todo mundo que trabalha em um ambiente de saúde deveria circular pelos corredores sorrindo e cumprimentando a todos, pacientes, familiares e colaboradores. Cada omissão, a gente perde a oportunidade de pequenas cortesias que contribuem para a percepção geral de um ambiente amistoso e positivo. E, pessoal, eu sei que vocês, possivelmente quase todos vocês que estão aqui, são da assistência, mas quem entrega a experiência é todo mundo. Então, é o porteiro, o pessoal administrativo. Sem a gestão, vocês não conseguiriam executar os serviços de vocês. Então, quem cuida do paciente, quem entrega a experiência, são todos.
Tem uma história do presidente Kennedy, que ele foi visitar a NASA, e ele perguntou para o faxineiro, o que você faz aqui? Aí ele falou assim, eu ajudo o homem a ir à Lua. O que a gente faz aqui? Todos nós, a gente ajuda a cuidar do paciente, não importa qual seja a função de vocês. E como que a gente pode fazer a diferença? A gente está aqui para isso. Mostrar um vídeo para vocês, que é de um hospital filantrópico do interior de São Paulo, de Jaú. E esse hospital, ele atende casos muito complexos e tem também pediatria oncológica. E muitas vezes, as crianças estão imunossuprimidas e não podem ter contato com a família. E aí eles foram entender a jornada dessas crianças e o que é que poderia fazer para diminuir um pouco essa distância, nesse momento. O tratamento desse tipo de doença, ele é um tratamento bastante longo, ele é um tratamento que priva a criança de uma série de coisas. Essa criança tem que ficar muito tempo internada, ela tem inúmeros efeitos colaterais e, portanto, afastada da rotina habitual dela, da escola, dos amigos. E meu irmão? O que chama? Francisco, Chico. O professor. Que professor? O professor que dá aula pra gente. Da minha tia, da minha avó. Aqui na sua escola. A escola que você tanto ama. Minha mãe falou, tá. Eu tô com saudade de você. Conheço essa voz. Oi, Tata. Tudo bem? Eu vou voltar logo pra nós jogar. Joguei. Eu te adoro. Então vamos lá, 1, 2, 3 e... É a minha escola, eu acho. Oi, João, tudo bem? Quero dizer pra você que a tia ama muito. O pai fica ruim, o pai fica sem saber o que falar. Pai, eu... Papai do céu devolveu você mais linda ainda pra mamãe. E logo, logo nós vamos voltar pra escola, pra você ver seus amiguinhos e voltar na aula de balé. Na hora que você voltar, a gente vai jogar bola, andar de bicicleta, você ganhou do tio Canato. Volta logo pra cá. E força, hein? Força que vai dar tudo certo. Vem logo que tu tá te esperando aqui pra nós fazer as artes nossas aí. Tio Canato! A receptividade por parte das crianças foi muito boa, porque de pegar um brinquedo, eles vão ter um meio de comunicação para todo esse tempo de internação que elas têm. São crianças que realmente não podem ficar muito tempo conectadas com o meio exterior por ter as defensas baixas, serem imunossuprimidas. Todos vão conseguir ter uma porta que comunique com as famílias quando elas estão aqui. Uma vez eu vou costurar uma roupa de urso e tirar para fazer de conta que ele está internado. E fazer um pijaminha igual desse. A gente está aqui para isso, gente. A gente faz uma diferença na vida das pessoas. Se vocês soubessem, se vocês tivessem a consciência do papel de vocês no dia a dia, na vida de tantas pessoas, vocês iam trabalhar todos os dias cheios de orgulho. Eu sei que vocês devem ter, mas a gente esquece, né?
O dia a dia faz a gente esquecer. A gente está aqui por causa disso. A gente está sempre cuidando do amor de alguém e a magia pode acontecer com pequenos gestos que vão fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu conto com vocês para que a gente faça mais a diferença na vida das pessoas. E agora eu quero falar para vocês, de um livro que eu trouxe para vocês para sortear. Eu não sei como a gente vai fazer, né, Karina? Mas, enfim, eu trouxe um livro aqui, que é o primeiro livro de experiência do paciente do Brasil, que eu tive a honra de publicar agora em abril. A gente não tinha nenhuma literatura em português. Eu fui estudar fora, então tudo americano, tudo inglês. Então é o primeiro livro que traz método e fala como a gente cria, implementa e gere um programa de excelência em experiência do paciente. Então é uma honra estar aqui com vocês. A gente tem aí o sorteio e depois quem quiser saber mais sobre o livro, tem aqui, não vou ficar contando todas essas coisas. A gente tem alguns cases da Mayo Clinic e do Hospital San Juan de Dios de Barcelona, que é um dos melhores hospitais de experiência do paciente do mundo, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, enfim, várias instituições, e aqui algumas instituições para a gente dar voz para o paciente. Então, a Casa Hunter, de doenças raras, Oncoguia, e por aí vai. Gente, um prazer estar aqui com vocês e eu fico à disposição. Obrigada, Kelly. Nós teremos mais 2 breves apresentações, e aí, após essas apresentações, a gente abre, então, para uma conversa mais coletiva. E quem vai falar para nós agora é alguém que é conhecido daqui do HU. É o Gustavo Galvão de França. Ele é farmacêutico clínico daqui do HU, e ele vai contar uma experiência que ele vivenciou. Bom, tá ligado? Bom dia. 1, 2, 3, ok. Bom, vocês viram que risco de queda é comigo mesmo, né? Então, Bom, então, eu tive uma experiência com um paciente, né? Muitos de vocês, né, acompanharam a minha trajetória / né? E então eu tenho algumas experiências, né, de tanto como profissional farmacêutico como paciente. Durante a sua apresentação, eu lembrei de vários casos que ilustram, né, essa situação. Então, em termos de comunicação, um dia eu dei de cara com a técnica de enfermagem saindo da sala, do quarto, e ela estava com um sorriso, né, rindo. Aí eu falei, agora você vai ter que me falar por que você está rindo, né? Aí ela falou assim, o residente médico chegou no quarto e falou assim, Seu João, eu estou vendo que já faz 3 dias que o senhor não evacua, né? Então eu vou dar um remedinho para o senhor que o senhor vai melhorar. O paciente falou, tudo bem, né? Aí entrou a técnica, a primeira coisa que o paciente fez foi perguntar o que é evacuar. Porque para ele falou, né, você tem algum problema X, mas eu vou te dar um medicamento que vai resolver, né?
Em termos de comunicação também, né, a gente tem vários níveis de comunicação. Então, quando você fala com a equipe, né, multi, é uma linguajar mais técnico e tal, né? Quando você fala com o paciente, quando você vê que o paciente é mais humilde, né, ou mais, né, tem alguma formação, você vai usar um vocabulário, né? Então você tem que ter essa percepção. E a outra percepção que é importante é que a pessoa pode ser um doutor em engenharia, pode ser, né, qualquer formação, mas ele é leigo em medicamento, né? Então a gente, né, vai usar uma linguagem, né, pertinente, mas a gente vai ter que explicar como se ele fosse, né, um paciente que nunca viu isso, tá? Então essa questão da comunicação é interessante. E aquela questão também do paciente que não sabe direito, né, como cuidar da sua saúde, né? Minha mãe, entre outras coisas, é diabética e hipertensa, né? Então fui visitá-la, ela encheu a salada de sal e de óleo, né? É dislipêmica também. Aí eu falei para ela, mãe, não põe esse monte de óleo, monte de sal, né? Eu como salada sem nada, né? Então, ela falou, tá bom. Aí um belo dia ela me liga feliz, falando, não estou usando mais sal e óleo, agora eu estou pondo shoyu. Né? Eu falei, não, mãe, volta para o óleo. Né? Então, é interessante essas né, vivências que a gente tem, né? E que é a história do não como doce, mas come macarrão, come bolo, come, né? Então essas coisas têm que ficar bem claras, né, nessa conversa, né? E eu tenho uma coisa que eu falo para os residentes de farmácia, eu nunca vi isso em lugar nenhum, mas eu falo para eles quando eles vão entrar no quarto para entrevistar o paciente, para não perguntar se está tudo bem, né? Porque se ele está internado, é porque ele tem alguma coisa que não está bem, né? Então, eu acho que é uma coisa que evita, né? Já começa a comunicação errada, né? Você já leva né? Eu falo, não estou bem, não. Bom, da minha saga da espondilite, né? Eu fiz foi em 2018. E de lá para cá, né? Aliás, eu até agradeço o espaço para agradecer toda a equipe multidisciplinar, né, que cuidou de mim com muito carinho, com muita atenção, né? Eu sou, né, muito agradecido a esse hospital, né? Né, eu fiquei transitando entre o HU e o HC, né? E eu percebo que o HU é diferenciado nesse sentido, né? Eu quando me formei, eu fui trabalhar em outros hospitais, municipal, privado, e no privado eu percebo que tem uma rotatividade enorme de funcionários, né? Porque o cliente não é fácil, né? No hospital privado, o paciente é cliente e o médico também, né? Então tinha muita rotatividade, especialmente da enfermagem. E eu depois acabei voltando para cá e encontrei todas as pessoas que eu, né, eu trabalhei como técnico aqui, né? Então quando eu me formei e saí pelo mundo, aí eu voltei, né, vários anos depois e encontrei toda a equipe, né? Eu cruzava no corredor, tudo, tal, você voltou, tal. Então isso mostra como o hospital tem um clima positivo, né? As pessoas vêm para cá e não querem sair, né? Às vezes tem duas atividades profissionais e né, que tenta conciliar, mas se ele tiver que largar uma das duas, certamente ele vai ficar com HU. Tá? Bom, em relação a
o atendimento, né, do meu caso, recentemente eu tive uma reação anafilática, né? Desgraça pouco é bobagem, né? Já dizia a Rita Lee. Né? Então, quando eu cheguei, né, no pronto-socorro, né, minha irmã parou o carro bem na porta do pronto-socorro e eu, agoniado, né, sem conseguir respirar, quase desmaiando, eu saí do carro, né, no ímpeto de entrar, tal, a enfermagem me segurar, não, você vai cair, você vai cair. E aí a minha irmã foi buscar uma cadeira de rodas lá na outra porta, né, porque não tinha uma cadeira de rodas na porta do pronto-socorro. Eu não sei qual que é a logística envolvida, quais, né, as questões, né, de zeladoria e tal, mas esse ir buscar e trazer de volta a cadeira levou uns minutos que para mim pareciam horas, né? Então, eu não sei, talvez tenha que reavaliar essa questão, né? Outra coisa que aconteceu, mas isso já está sendo resolvido, né? Que era a questão da porta da clínica, dos quartos da enfermaria, né? As camas evoluíram, né? Foram aumentando de tamanho, mas os batentes não. Então eu tive uma suspeita de TEP, então tinha que descer rápido para a tomografia e tiveram que arrancar a porta para passar a cama para eu ir, né? Então isso já está sendo resolvido, né? E graças a Deus, né, espero que não tenha mais esse problema. Veja, eu não estou querendo ser o cara chato que está reclamando de tudo, eu estou dando exemplos, né? Então, nessa mesmo atendimento da reação anafilática, eu, né, tomei as doses de adrenalina, tal, compensou, aí fui para a observação lá, né, onde tem as macas da observação. Aí o paciente que estava do meu lado, ele urinou e molhou o chão de urina, bem do meu lado, né? E aí o pessoal da limpeza foi acionado, tal, para limpar. Aí a coitada a colaboradora, ela passou um desinfetante com cheiro, perfume fortíssimo, né? Aí minha esposa falou, não, mas ele acabou de ter uma reação na anafilática que você, né? Aí já pegou, né? A enfermagem já pegou minha maca, né? E já levou para longe. Então aí é uma questão, né, de orientação, né? De treinamento dessa percepção, né? Né, do que, né? Talvez até de trocar o produto de limpeza, né? E orientar. Então, foram essas as, né, que eu me lembro, né, em relação a sugestões, né, para melhorar o atendimento, né. Então, foi isso, né, resumidamente. Né, eu até anotei aqui para ver se eu não esqueci nada. Tinha uma experiência com o paciente, né? Você tem que estar preparado para tudo, né? Então, algumas vezes você tem que tirar a informação a forceps do paciente, né? Então, fui falar com o paciente, precisava do peso dele. Aí eu falei, seu João, o senhor sabe quanto o senhor pesa? Aí ele falou, sei. Né? Eu falei, o senhor pode me dizer? Posso. E quanto é, seu João? Então, né? Eu não sei se ele fez de propósito, era o jeito dele mesmo. Me pareceu que era o jeito dele mesmo, né? Então, a gente tem que, né, ter essa percepção. Eu acho que basicamente é isso. Tá bom? Obrigado.
Obrigada, Gustavo. Eu acho que você pode ficar por aqui, Gustavo, por gentileza. Isso, que aí depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma observação, você já está por aqui. Eu fiquei emocionada com o vídeo que a Kelly passou no final ali das crianças. Eu esqueci de falar o título, gente, dessa segunda parte. Nesse segundo momento que nós estamos fazendo é a voz do paciente, então, na segurança do cuidado, que é onde nós teremos a participação daqui da equipe do HU neste momento, que o Gustavo foi o primeiro. Agora, nós teremos a participação da Tatiane Teixeira, que é a enfermeira responsável no serviço de humanização daqui do HU, e da Karina Siquieri, que é a enfermeira presidente do Núcleo de Segurança do Paciente do HU. Obrigada, gente. Agora também é uma breve apresentação. Não pode... Ah, tá. Então, qual que é o nosso objetivo, né? Dando seguimento aí nessa segunda parte, que é a voz do paciente na segurança do cuidado, a ideia aqui é eu e Tati. Aqui. A ideia aqui é eu e Tati trazermos. A Kelly já comentou sobre a questão da experiência do paciente, pesquisa de satisfação. Mas a gente quis trazer aqui, a gente tem a nossa pesquisa de satisfação, que é feita pelo serviço de hospitalidade, né, aqui do hospital. Ele não tem o formato impresso, que acaba sendo feito nas unidades, mas a gente também tem a parte de ligação às famílias, né, ao paciente, para escutar um pouquinho dessa experiência, fazer a pesquisa de satisfação em si. E a gente fez um recolhimento dessas pesquisas de satisfação no último semestre, né? Nesse último semestre agora de 2023, e a gente está trazendo aí, resgatamos algumas pesquisas que retratavam um pouco aí da questão do envolvimento do paciente no cuidado, no envolvimento do paciente com os profissionais. Então, retrata um pouquinho, né, Tati? Não sei se você quer também acrescentar alguma coisa, mas retrata um pouco dessa questão. Acho que é importante ressaltar que foram as pesquisas, né, realizadas aqui no hospital mesmo, e esse material que nós preparamos, com a ajuda de 2 colegas da farmácia, foram falas que foram extraídas da pesquisa de satisfação, né? Então, nós extraímos, literalmente, né, as falas, né, na perspectiva mesmo de dar voz aos pacientes, né, pacientes e famílias. Fábio. A equipe de saúde, ela me expôs bem na frente dos alunos e dos membros da equipe de saúde para a colocação dos eletrodos. Eu fiquei com muita vergonha. Puxei o lençol. Me senti invadida. O profissional disse que são profissionais de saúde e que não ligam. A gente vai passar aí várias falas, né? E depois a gente faz um momento de interação em que a gente vai usar uma plataforma que é o Mentimeter, tá? A equipe de saúde deveria escutar mais os acompanhantes e familiares. Nós avisamos que o paciente estava ficando amarelo. E, por fim, necessitou de mais dias de internação para o tratamento. A equipe deveria ser mais receptiva. Às vezes, o acompanhante quer participar e é ignorado. Agradecer a todos os profissionais de saúde que cuidaram de mim. Durante a internação, me senti muito bem e acolhida por todos.
Alguns profissionais e alunos fazem os procedimentos de cara fechada, não conversam e não explicam nada. Equipe de saúde só deu atenção à minha mãe após o vômito. Não explicam direito sobre diagnóstico e tratamento. Eu pedi remédio para dor, mas aí disseram que não tinha e ficaram bravos porque eu reclamei. Falta de empatia. Ficaram duvidando da minha dor. Em nenhum momento explicaram ou tentaram me acalmar. Eu queria agradecer muito ao atendimento prestado. É um hospital de excelência. Só aqui descobriram o que eu tinha. Avisei que meu braço estava doendo e a pessoa muito arrogante falou que a medicação doía mesmo, mas na verdade o acesso estava perdido. Então, essas foram algumas falas, né, dessa pesquisa de satisfação. Tem pontos positivos, tem pontos aí para a gente poder repensar nessa assistência. E o quanto é importante em algumas falas que apareceram desse envolvimento do paciente, da família, no atendimento que está sendo prestado. Quando o paciente fala, ele retrata alguma coisa ali que está acontecendo com ele, a importância que a gente tem de ouvir e dar a atenção devida para aquela situação. E aí, a ideia aqui, a gente... vocês... Eu não sei se está todo mundo aqui com o celular, para a gente poder, acho que sim, né? Para a gente poder, se vocês conseguirem ali pegar o QR Code, para a gente poder fazer essa atividade mais interativa. Então, a gente vai ter que... Eu vou ter que sair... Cadê o Fábio? Eu vou ter que ir saindo daqui, Fábio, porque eu preciso entrar no Mentimeter. É aqui, né? Que tá. Não, não, não. Vocês conseguiram copiar? Só a segunda? Bom, vamos para a segunda, então. Essa primeira não tem aparecido, é isso? Então, a primeira pergunta é: você tem escutado o paciente família durante seu atendimento de internação? Né? Não sei se todo mundo conseguiu votar. E aí é isso, né? A gente coloca às vezes, e o quanto é importante, o às vezes é o que a gente estava falando ontem, né, Tati? O quanto é importante esse às vezes se tornar o sempre, né? O às vezes é o que a gente ainda não atingiu o nosso pleno. Então, é a gente caminhar aqui para o sempre, tá escutando aí o paciente no seu atendimento e internação. E aí você se sentiria seguro e confortável ocupando um papel totalmente passivo no seu cuidado, né? Que muitas vezes é isso que acaba sendo representado. E aí, das pessoas que estão aqui, a maioria não. Pensando nas experiências, né? Numa experiência de adoecimento, na nossa experiência, na experiência de algum familiar, né? O quanto isso impacta, né? A Kelly trouxe a experiência, né, Kelly, com a sua mãe, e como essas experiências modificam o nosso olhar, né? Eu preciso...
Aí a gente fez uma outra pergunta, né? 2 perguntas, se vocês puderem pegar também o QR Code. Quando você está na posição de paciente ou família, você gosta de ser envolvido? Você gostaria de ser envolvido nas decisões clínicas e cuidados realizados? E a outra pergunta é como você se sente quando fica sem informações, sem saber bem o que está acontecendo? Deixa um pouquinho, cara. Tem tá. gente. Desculpa. Fábio aqui para eu quero ir lá para o Mentimento. Ah, é esse, tá. Vocês já responderam a primeira? Posso passar para... Tá correndo ainda. Então, é isso, né? É a gente também se colocar no lugar do outro, né? Empatia. Então, a gente também gosta de ser envolvido ali nas decisões clínicas, nas decisões de cuidado que está sendo prestado. E aqui é o outro, né? Como você se sente quando fica sem informações, sem saber o que está acontecendo? Então, a gente já tem aí várias respostas. Perdido, inseguro, confuso, inseguro. A insegurança tem aparecido. Vulnerável, desrespeitado, angustiado, aflito, ansioso, com medo, confuso, angustiado. Então, é o sentimento, né? Que a gente fica ali num momento de fragilidade, seja conosco, seja com o nosso familiar, com a pessoa que a gente ama, que está ali passando por um momento e que precisa ser respeitado, aquele momento que a gente precisa entender ali e passar as informações. E aí entra essa questão da educação do paciente para aquilo que está acontecendo, na linguagem que o paciente entende. Então, alguns exemplos aqui foram colocados a respeito. E quanto essa falta de informações, né, pode gerar esses sentimentos que acabam causando mais sofrimento numa situação já de vulnerabilidade, de fragilidade, né? Então, acrescenta mais sofrimento a esse momento aí de vulnerabilidade, fragilidade. Aí a outra pergunta é se você tem... Aí tem que pegar de novo o QR Code, tá, gente? Se você tem envolvido o paciente familiar nas iniciativas em prol da segurança, no seu ambiente de trabalho, como, por exemplo, aqui a gente traz um exemplo, a identificação do paciente, mas dentre outras, né, iniciativas aí de segurança. E a segunda pergunta que vocês virão com o mesmo QR Code é se você compartilha informações com o paciente e família acerca de procedimentos e possíveis complicações. Ó, apareceu um sempre aí, hein? Isso é ótimo. Vamos, gente.
Ai, tá. Por que será que está invertido, hein? O que será que a gente fez, Tati? E aí o às vezes está ali também, né? Não é algo sistemático, é algo que a gente tem que buscar trabalhar, né? Essa questão dos procedimentos, possíveis complicações, mesmo na hora de eu fazer um medicamento, eu vou lá, a enfermagem vai administrar um medicamento para o paciente, quanto é importante, lógico, a gente fazer o processo de identificação, mas qual é o medicamento que ele está recebendo, para que é aquele medicamento, que efeitos ali o medicamento pode ocasionar, né? Então, isso é só um exemplo, mas viu que o é nunca, importante. né, Cá? O nunca apareceu também, né? O nunca apareceu. Né? Então, algo aí para a gente refletir. Na realidade, essas perguntas é mais para a gente poder refletir o que falamos hoje, como nós estamos trabalhando ali no nosso dia a dia. Esse exercício a partir dessa escuta coletiva das falas extraídas da pesquisa de satisfação, né? Aí aqui são mais duas com esse QR Code, que também tem que pegar. Você ou sua família já passou por situação semelhante? Sensação de não ser ouvido pela equipe de saúde? Qual a meta de segurança você estimula mais seu paciente no dia a dia? Deu para pegar, gente, o QR Code? Posso ir lá para o Mentimeter? Esse é certo? Está testando, né? Sensação de não ser ouvido pela equipe, a grande maioria, né? Então, é algo aí que passamos realmente. Qual a meta de segurança você mais estimula o seu paciente no dia a dia? Segurança na medicação, identificação do paciente. Dá para votar mais de um, viu? Prevenção de infecção, prevenção de quedas. Ó, a segurança na medicação e a identificação é o que mais aparece. Que essas, a gente trouxe essas principais, né? Pensando nas metas de segurança, estabelecidos internacionalmente pela Anvisa, mas também para a gente ter uma ideia aí de metas que são mais estimuladas com o paciente. E aí, por último, a gente tem o último QR Code, que são, esse é para as outras duas perguntas, quando você ouve frases de reconhecimento profissional, descreva aí os seus sentimentos, e é o mesmo QR Code para esse, o que você faz no seu cotidiano para envolver o paciente e os familiares no engajamento da segurança do cuidado. Deu certo? Está no 10?
Satisfação, escuta, diálogo e atenção a eles, orientação sobre o uso seguro de medicamentos, reconhecimento, diálogo. Abordo este tema em treinamentos, conversamos, estimulo presença em todos os cenários, diálogo, compartilho informações, participá-los de todo o plano, diálogo, acompanhamento, explicação. E o diálogo, eu acho que é o que mais apareceu aí, né? Que é um início, né, de um processo aí de comunicação. Aí o sentimento, né? Quando recebe algum reconhecimento, né? Esse sentimento de felicidade, satisfação, entendimento, reconhecimento. E aí eu acho que casa também, né, com o que a Kelly traz nessa questão que a experiência do paciente, o engajamento do paciente, ele começa com a gente, né, com nós colaboradores, com nós profissionais da saúde, o quanto é importante também a gente estar bem, né, estar bem ali para cuidar, estar bem envolvido ali no processo. Então, ouvir também esses comentários, né, que é positivo, do atendimento positivo, isso também traz, né, aí, reconhecimento, satisfação, orgulho, a questão, apareceu o dever cumprido, é bom, né, ouvir isso. E para o acompanhante, para o paciente, ele está ali, ele observa tudo. Então, claro que ele percebe esse clima, como a Kelly trouxe, né? Então, se tem esse clima de cordialidade, tem um clima positivo entre os profissionais, entre a equipe, né, na instituição, isso é percebido, sim, pelos pacientes, né? A Kelly trouxe isso na fala dela. E quando a gente está do outro lado também, a gente sabe, a gente identifica um plantão que tem uma característica mais positiva, né? Muitas famílias, principalmente na área pediátrica, eles têm uma confiança em determinado plantão, e aí neste plantão a família consegue se organizar para de repente ir para casa, para ver os outros filhos. Então, como isso impacta diretamente ali no cuidado e na segurança, né? Aquele paciente que se sente confortável em falar, né, em esclarecer as suas dúvidas, né? Isso vai, claro, impactar diretamente na segurança do paciente. Esse clima de cordialidade, né? Às vezes a gente fica pensando em questões tão complexas do cotidiano hospitalar, que essas questões de gentileza, de cordialidade mesmo, a gente acaba deixando passar e isso vai impactar, né? Então, esse é o exercício aqui coletivo para refletirmos um pouquinho como a gente pode... Exatamente. Então, assim, a gente queria mais trazer realmente algumas falas da nossa pesquisa aqui do hospital, para a gente poder refletir mesmo e trazendo essas perguntas e a gente poder refletir aí as ações do dia a dia, como a gente tem trabalhado. E assim, só para finalizar aqui para vocês, o Núcleo de Segurança, pensando nessa temática do engajamento do paciente no cuidado, na segurança do cuidado, a gente desenvolveu, né, tá num processo de construção, de finalização, ainda tem que, num processo de validação, né, seja com os profissionais, seja com os próprios pacientes, porque a ideia dessa cartilha é uma cartilha pro paciente, né, falando aí da segurança do paciente, focando nas metas de segurança. Então, é uma proposta desse folheto informativo, ainda a gente, né, Cas, não sei se você quer falar alguma coisa, mas foi uma parceria também com uma aluna da farmácia, que ajudou. Queria agradecer, a ideia veio da Aline, né, numa das reuniões do núcleo, e a gente, né, sabia dessa necessidade, quis aproveitar esse momento desse ano com esse tema para lançar a nossa cartilha aqui do HU, e daí eu convidei, tem a parceria de uma estagiária, cadê a Jéssica? Oi. Tá aqui a Jéssica,
nossa estagiária da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, que nos ajudou bastante, a Marisa, que está onde a Marisa ajudou bastante, todos os membros do núcleo. Até o momento, a gente está construindo está montando um trabalho que está ficando bem bacana, a gente ainda vai fazer as validações, e a gente pretende entregar, né, criar um fluxo, uma logística para entregar para todos os pacientes, assim como eles na admissão hospitalar, que é uma forma de apresentar para eles que eles podem ser uma barreira do cuidado, para evitar erros no cuidado, né, e garantir, aumentar ainda mais a segurança desse cuidado. Então, queria agradecer a parceria de todo mundo. Obrigada, viu, meninas? É isso, gente. Aí eu acho que agora a gente pode ir para a nossa discussão. Enquanto cada um dos que fizeram suas apresentações aqui iam falando, eu fiz algumas anotações. E foi interessante ver algumas questões que passaram por todas as falas. No dia 15 de setembro, eu tive o privilégio, acho que, de ter um dos momentos mais satisfatórios da minha carreira. Eu fiz uma moderação de uma mesa em um evento também de segurança do paciente, e as pessoas que estavam na mesa eram os pacientes. Nós tivemos usuários da atenção primária e de instituições hospitalares que trouxeram as suas experiências de cuidado. E, no final, nós encerramos aquela fala com os pacientes, perguntando para eles assim, o que vocês poderiam trazer para nós, como profissionais, que acabamos sendo a maior barreira para o engajamento do paciente, para a participação do paciente, acaba que nós mesmos, os profissionais, que colocamos essas barreiras. E as 3 pacientes que estavam na mesa foram unânimes em falar, vocês precisam nos ouvir. E essa questão relacionada a ouvir esteve presente na fala de todos vocês. A Kelly, ela trouxe que a assistência centrada no paciente, o primeiro item que ela colocou lá é que o paciente precisa ser escutado, respeitado, e ainda ela apresentou o vídeo que ela trouxe lá as pessoas falando, Simi, me veja, me escute, que repetidamente apareceram essas palavras, e ela ainda falou de comunicação da equipe. O Gustavo começou a fala dele falando de comunicação. E a Karina e a Tati trouxeram ali algumas falas de pacientes. Eu falei que o meu familiar estava sendo amarelo e estava ficando amarelo e ninguém me ouviu. Então, eu gostaria de fazer esse destaque do ouvir. Recentemente, nós estamos finalizando aqui também, né, Tere, no PAD, um projeto onde nós fomos ouvir os cuidadores. E o resultado da pesquisa está ficando pronto. E uma outra oportunidade a gente pode apresentar aqui, né, Karina, que responde também pelo PAD. E o resultado da pesquisa foi absurdamente diferente do que nós imaginávamos, porque nós fomos lá ouvir os cuidadores. Então, eu gostaria de passar brevemente, enquanto vocês preparam aí as perguntas de vocês, para que vocês fizessem um reforço, então, dessa questão do ouvir. Como que nós, profissionais, de fato, precisamos parar e ouvir e considerar o nosso paciente. Esteve presente na fala de todos, mas acho que é um destaque que a gente poderia fazer. Bom, para quem não me conhece, eu sou pediatra, Beatriz. Eu estou aqui no HU há vários meses. Ninguém precisa saber quanto está multiplicado. Hã? Vários meses. Uma coisa que... Engraçadinha. Bom, uma coisa é muito interessante em tudo essa coisa do núcleo e tudo que eu estou participando já há algum tempo, esse ano um pouco menos, mas vou melhorar. Tem uma coisa que eu percebo e que eu aprendi na marra, e eu tenho certeza que a grande maioria dos profissionais aprenderam na marra, principalmente médicos, é escutar o paciente. A gente não aprende isso na graduação. A gente não tem essa formação. A gente só vai escutar o paciente de verdade depois que a gente se forma, porque, enquanto isso, tem alguém que está dizendo o que o paciente disse para a gente. E isso é um grande defeito que eu vejo na nossa graduação de médicos,
e acho que de várias outras especialidades. E a gente não se conhece. A gente não se conhece nas situações adversas que a gente vai enfrentar no decorrer da nossa profissão e como que a gente vai reagir a isso. E existe um mito de que o médico é frio, de que o médico é gelado, de que o médico é sério, de que o médico não reage, mas é uma carapuça que a gente veste com o intuito de tentar ser o mais racional e objetivo possível. Eu tenho uma experiência que marcou muito, muito, muito a minha vida. Um funcionário daqui do HU, um dia eu cheguei no plantão, estava tendo um atendimento de emergência na sala de emergência, e eu cheguei no plantão, fui diretamente para a sala de emergência atender. Pra vocês terem uma ideia, o atendimento da sala de emergência ainda era no pronto-socorro de adulto, então já faz algum tempo. Há muitos meses. Há vários meses, um pouquinho, E aí, na hora que eu atendi, eu estava dentro de uma parada, então estavam todo mundo envolvido, tudo não sei o quê, me disseram que era filha de um funcionário do HU. E a pessoa que estava atendendo, que estava de plantão à noite, que eu substituí, era uma assistente relativamente nova e que estava se sentindo muito mal de dar a notícia de que a criança havia falecido. Então, eu falei, eu vou dar. Eu saí da sala de emergência e vi um pai e uma mãe. Né? Automaticamente eu reconheci esses pais, né? Pela postura de angústia. Era um funcionário que eu já tinha visto, mas eu nunca tinha... Sabe aquelas pessoas que você encontra no corredor? E na hora que eu fui dar a notícia, eu comecei a chorar. Eu não aguentei, eu comecei a chorar. E eu chorei, abracei os dois, né? O pai e a mãe. Não falei nada, né? E fui embora me sentindo a pior pessoa do mundo. Falei, desculpa, mas assim, o que eu fui fazer, gente? O cara estava mal, a mulher estava péssima, e eu não dou notícia, choro junto, etc. e tal. Me senti durante anos péssima com essa situação, isso era uma memória que me trazia muita angústia. Passado um tempo, eu encontro esse funcionário, que hoje é muito meu amigo, e ele vira para mim e fala assim, você esteve presente no momento mais triste e mais importante da minha vida. Eu falei assim, puta, eu sei o que você está falando, desculpa, né? Putz, eu sei o que você está falando, etc. e tal, mas, nossa, não sei o que. Ele falou assim, doutora, na hora que você saiu e chorou, eu tive certeza de que você tinha feito tudo. E de que se aconteceu, aconteceu porque tinha que acontecer. Você não precisava me dizer nada. E isso foi uma lição para mim, infelizmente, isso foram anos depois, porque se tivesse sido no dia seguinte, teria sido muito menos angustiante para mim. Mas, assim, foi uma lição de que assim, a gente realmente não sabe o que a gente vai aprender, qual é a reação que a gente vai ter em determinadas situações. Então, eu acho que assim, a gente tem que se valorizar como ser humano, né? E poder dizer para o paciente também que a gente também está com dúvida, que a gente também está angustiado, que a gente também está triste, que a gente também não sabe o que vai fazer. Mostrar, né? As fragilidades, mostrar que é humano também. Exato. Que é a história ali, ó, mostrar para o paciente, eu também sou humano, eu também tenho todas essas angústias. E eu estou aqui junto com você. Em contrapartida, Kelly, às vezes, isso mostra também como se você tivesse insegurança. Mas é a cultura da formação. Então, é muito difícil. Então, eu volto a dizer, não temos formação para lidar com humanos, com pessoas, com seres humanos. Eu preciso falar, eu estou aqui me coçando. É assim, eu acho, é isso que eu vejo. Tudo que você falou, perfeito. Posso falar já? Porque, assim, tem a ver com realmente a formação, principalmente a formação médica, que é diferente da formação de enfermagem. A formação de enfermagem tem a coisa do cuidado de uma forma diferente. O médico, ele está ali, é a formação mesmo da doença, da patologia. E falta tempo também para incluir um monte de coisa, enfim. Toda a minha vivência também foi, nessa história da minha mãe, eu preciso contar também uma coisa rápida. Eu tenho gêmeos, e minha mãe era gêmea.
As crianças, gente, quem aqui é mãe sabe o que é isso. As crianças tinham nascido fazia 20 dias. A Ieda me conhece tanto tempo que eu não era nem mãe quando ela me conheceu. Mas as crianças tinham 20 dias. E aí minha mãe tinha 58 anos, estava me ajudando em casa e começou a sentir uma falta de ar. Bom, resumo da ópera, eu achava já que eu era médica, porque eu trabalhava tanto tempo na área de saúde, liguei para os meus amigos médicos, e como era uma questão que a gente achava que era do coração, ela foi, não vou falar para onde, para o hospital especializado em cardiologia. Bom, o resumo da ópera, descobriram, então, o que tinha acontecido, e o médico ligou para dar... Aliás, o médico deu a notícia para ela estava sozinha no quarto, porque ignorância é uma bênção, né? Eu achei que ela estava tipo, com uma pneumonia, alguma coisa assim, daqui a pouco a gente vai passar lá para pegar, e as crianças tinham acabado de nascer, aquela confusão. Ela me ligou chorando, falando, filha, o médico está aqui no quarto, ele está falando que eu estou com câncer, você pode falar com ele? Aí eu falei, você não falou isso para ela, né? Ele falou, não, eu falei, mas ela está ótima. Bom, gente, eu saí, fui correndo para o hospital, mandaram eu ir falar com outro médico. Aí, quando eu cheguei lá, ele disse assim para mim, era um médico jovem, ele disse assim para mim, de acordo com os estudos clínicos, esse tipo de paciente morre em 8 meses. Aí eu falei assim, que eu estava perdendo a minha mãe quando eu estava aprendendo a ser filha, né? E aí, gente, eu fiquei muito revoltada, indignada, e aí é exatamente isso. Ele estava querendo me magoar, ele estava querendo ser frio, ele estava querendo me ferir? Não, ele estava se protegendo. Como é que você fala que a mãe de alguém vai morrer? Ou que o filho de alguém vai morrer? Então, a gente precisa, quando a gente fala dos médicos, que tem essa cultura mesmo, que o médico é frio, que o médico é não sei o quê, eu acho que a gente precisa escutar os médicos também, fazer junto com os médicos, e a gente precisa oferecer ferramentas para os profissionais, para todos os profissionais, principalmente com essa questão de comunicação. Como é que você lida com determinados assuntos? Que hora que você pode falar determinadas coisas? Porque quando você vai dar um diagnóstico forte, a pessoa nem consegue entender quais são os momentos. Então, é isso, a gente precisa oferecer ferramentas para os profissionais de saúde e mostrar que a gente é humano. Porque teve um outro congresso internacional que eu fui assistir, que eu achei o máximo, que o médico dizia o seguinte, quando ele ia dar um diagnóstico de câncer muito forte, ele falava, conversava com a família, com o paciente, e depois ele mandava uma cartinha, tipo, eu sei, e aí assim, gente, também sei que é utópico a gente falar para o sistema público como as coisas funcionam, mas assim, eu sei que vai ser difícil, mas eu estarei junto com você nessa jornada. E isso faz toda a diferença, né? Acho que só complementando isso que você trouxe agora, compartilhou conosco, isso já é uma forma também para essa mudança de cultura, né? Então, ter esses espaços em que possa ser compartilhado a experiência pessoal dos profissionais, isso contribui sim para a mudança de cultura, né? Eu gostaria de ouvir do Gustavo, por favor, Gustavo, como que foi para você essa experiência de estar do lado de cá e de estar do lado de lá? Eu sei que tem um grande viés pelo fato de você ser profissional de saúde, mas como que você percebeu essa questão de você opinar, de você perguntar, de como que foi ser ouvido ou não ouvido? Alô? Oi. Tá? Você falou tudo, tem um viés. Mas, assim, o que eu percebo da equipe, né, é que esse atendimento que eu tive, ele também reflete o que os outros pacientes tiveram, né? Eu fui muito bem acompanhado pela equipe de enfermagem, equipe médica, físio, TO, nutrição, né, o laboratório. Então, são todos, né, os colaboradores, desculpa se eu esqueci alguém, e que, né? Hã? É verdade. Foi mal. Entra no tópico o óbvio. Óbvio que precisa ser dito, né? Então, eu, da minha parte, assim, eu, né,
não tenho o que questionar, sempre fui. Agora, eu queria, né, contar uma história, assim como a Beatriz. Eu trabalhei no transplante medula óssea lá do HC, como farmacêutico, e a equipe, né, muito unida, a gente tinha uma coisa assim, quando o paciente que fez o transplante era idoso, né, e os pacientes no TMO, o tratamento oncológico estava muito bem, mas eles tinham alto índice de óbito pós-transplante por conta da série branca, que, né, de leucócito zero, tinham zero de leucócito. Então, muitos morriam de infecção, né? Então, quando era um paciente idoso, as pessoas, né, a gente ficava mais conformado, então. Mas quando era criança, nossa senhora, né, o pessoal fica de luto, né? E aí, de tempos em tempos, se fazia uma roda com o psicólogo e o povo chorava. Nossa, mas era um desabafo, uma coisa boa, né, para o pessoal trabalhar e discutir. Aí as pessoas conversavam assim depois né? E eu acho que isso talvez seja né, tenha uma importância, porque a gente tem, né, enfermarias pesadas, tem a UTI, né? Hoje, como a gente é porta fechada, os pacientes que vão para a enfermaria são mais críticos, né? Porque eles já passam por uma peneira, né, na atenção primária. Então, eu vejo que está todo mundo sobrecarregado, né? E então, naturalmente, o nível de estresse aumenta, né? Então, talvez a gente, né, tenha que trabalhar um pouco isso, né? Então é isso. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Kelly, Tati. Eu também queria agradecer, foi muito bom, adorei a sua apresentação, Kelly, as palavras do Gustavo, foi bem bacana. Obrigada também, Karina, por estar proporcionando isso. E eu fiquei pensando aqui, né, porque eu tenho uma opinião um pouco diferente da Bia. Hoje em dia, eu acho que os alunos eles estão sendo mais preparados com essa questão da experiência do paciente, eles se importam mais, tanto que as consultas deles, na emergência, por exemplo, eu sou obstetra, demora, porque eles sabem todo o contexto daquela situação, que muitas vezes é muito importante. E eu tenho uma impressão que, quando eles viram residentes, eles passam por uma porta que muda, total, a pessoa muda a chave, assim. Mas hoje, com a sua aula, eu pude perceber isso, né? Então, é porque eles não são acolhidos. E para onde vai o residente? Para a linha de frente. Então, ele fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele já mudou de estágio. Ele não para suportar tudo aquilo também, né? Então, o quão seria importante que os residentes tivessem uma aula como a que eu tive hoje, né? Eu acho que eles poderiam... fico à disposição, viu, gente? Obrigada, porque Kelly. tem uma coisa que é propósito. E eu tenho um propósito. Então, assim, claro que todo mundo precisa ganhar dinheiro no final do dia, mas isso aqui é propósito. Então, eu acho que, assim, o que eu puder fazer, vocês contem comigo, porque eu acho que é isso. Uma palestra vai mudar a vida da pessoa? Não. Né? Mas eu acho que isso aqui é plantar uma sementinha de quantas oportunidades vocês têm para olhar diferente, da importância do papel de cada um de vocês, e principalmente para vocês que ensinam os alunos, quanto o exemplo de vocês é importante. Porque quantas vezes os alunos aprendem que para eu ser o creme de la creme, eu preciso ser o trator. Então, é assim, como a gente pode fazer diferente, porque o cuidar é muito mais amplo, né? Obrigada. Mais alguma parte aqui? Tem o livro, hein, gente? A gente precisa sortear. Daqui a pouco vai todo mundo ir embora. Vocês não vão embora antes, hein? É isso aí. Oi, eu queria fazer uma pergunta para a Kelly. Eu gosto muito do tema, estudo cuidado centrado do paciente na família desde 2010, então a gente tem uma experiência um pouco... Eu sou enfermeira, no pronto-socorro infantil, então meu mestrado e doutorado foi cuidado centrado no paciente na família.
E aí a gente tem uma questão, então vai mudando, né? Mas muito local, né? Então, modo de olhar e tudo, da percepção dos profissionais. Hoje a gente trabalha com a família presente em todos os cenários, parado, enfim, naquele cenário. E agora estou começando até para o congresso de experiência do paciente, que entendo como algo maior. Minha pergunta é, que eu percebo que por mais que a gente, óbvio, é o trabalho de todo dia, então a gente já vem aí uns 13 anos nessa sensibilização da equipe, né, Bia? Como um todo. Equipe médica super dentro também aí dos passos, né, pensando no cuidado do paciente e da família, mas a gente esbarra em questões institucionais, né? Eu percebo assim, por mais que a gente antecipe as necessidades das famílias, as necessidades das famílias, elas percorrem por questões de nutrição, por questões de rouparia. Então, assim, a família está cansada. Eu não tenho uma acomodação adequada, eu não tenho um cobertor, aí não tem alimentação para ela no período da noite. Então, tem todas as outras questões que passam só da sensibilização e desse acolhimento, também compreendo, né? Então, assim, eu chefio a enfermagem do meu setor, eu preciso acolher a minha equipe, porque ela está na linha da frente, para ela conseguir acolher o paciente. Então, a minha pergunta é, como mudar a questão, onde começar? Por onde começar? Porque a gente ainda não tem aqui no HU. Tem, né, a humanização, tem, mas coisas muito ainda segmentadas. Por onde começar? Obrigada. Como é teu nome? É Francine. Francine, eu acho assim, a gente tem questões muito maiores, né? Às vezes aí, que é o que você falou, às vezes falta comida para a pessoa. Como é que você vai fazer para resolver isso? E, de novo, a gente vai para a história da empatia. Como é que a gente vai ter empatia por isso se nunca faltou comida para você? Então, tem coisa que é difícil da gente conseguir entender. Mas, de novo, eu acho que o tocar, a gente às vezes precisa tocar o coração. Por isso que toda vez eu trago um vídeo que as pessoas falam, chorei, é para chorar mesmo. Entendeu? Porque assim, tem que tocar o coração para fazer sentido na razão. E o dia a dia faz a gente se distanciar das coisas, porque é tanta coisa que a gente vê que a gente acaba se tornando frio com determinadas coisas. Não é que a gente precise sofrer, porque eu acho que é isso que ele estava falando. O quanto a gente precisa cuidar de quem cuida, o quanto a gente precisa acolher. Quando eu faço tratamento, quando eu faço tratamento, quando eu faço trabalho em hospital, por exemplo, oncológico, pediátrico, eu fico arrasada, principalmente quando a gente tem filho. Então, tem dia que eu saio, um trapo. Eu imagino a enfermeira que está lá todo dia cuidando daquelas crianças com o maior carinho, chega um dia morreu um, outro dia morreu outro. Então, assim, a gente precisa cuidar das pessoas, então cuidar desta parte emocional, cuidar, sabe, acolher, e a gente precisa sensibilizar para que eles entendam. E se fosse comigo? E se fosse meu filho? E se fosse minha mãe? Eu faria. É o que eu sempre, a pergunta que eu sempre faço. Se você tivesse que dar uma notícia, que nem a que eu tive, da sua mãe, você daria dessa forma? Se fosse, eu acho que mãe e filho são as coisas que mais pegam a gente, né? Então, assim, se fosse o seu filho, você faria desse jeito? Então, eu acho que é sensibilização e fazendo um trabalho conjunto de construção e de cocriação com os médicos. Vamos escutar os médicos, o que pega para eles, o que podia ser diferente. Então, é isso. De nada, claro. Falando... Oh, desculpa. Vou só dar a fala para o Gustavo e tenho mais uma pergunta, daí para a gente encerrar também, que o nosso tempo está acabando. É rapidinho. Eu falei da questão emocional dos colegas da Multi, mas também tem a questão emocional do paciente, né? Então, o que faz muita falta aqui é uma visita de psicólogo, né? Um apoio religioso, né? Então, a gente, né, teria que fazer uma parceria aí com alguma das unidades da USP, alguma, né, de apoio religioso, porque isso, né, é importante, né? A minha perspectiva, houve um momento que a perspectiva é de não andar nunca mais, né? Então, é que eu sou do copo meio cheio, né? Mas outra pessoa ficaria, né, derrotada, né? Então, eu acho que é importante, né, nessa questão também. Dentro da área da saúde do trabalhador, tem algumas temáticas que têm sido bastante estudadas relacionadas a isso, por exemplo, a fadiga por compaixão, que ficou bem evidente, principalmente na pandemia, né?
e outras questões relacionadas a erro, segunda vítima. Então, tem muitas questões que realmente podem ser debatidas nessa questão do cuidado com o cuidador, com o trabalhador, né? Meu nome é Nancy, eu sou assistente social por formação e estou hoje na assessoria da superintendência, então eu queria agradecer por esse momento, realmente muito importante a gente ter essa pausa para resgatar algumas questões tão importantes e ouvir o Gustavo também, um amigo, um colega de tanto tempo, e o quanto fortalece e nos aponta para outros aspectos que a gente precisa continuar olhando, né? Só dizer, Gustavo, que felizmente nós vamos ter para o ano que vem a contratação de 3 psicólogos para o HU, de um concurso que está aberto agora em setembro, deve começar, agora final de setembro já encerrou a inscrição, e a gente deve começar as provas, então em breve nós teremos. E o que eu queria contribuir também é, a partir da experiência que a gente tem, o quanto é importante quando a gente realmente dá voz para o paciente, dá voz para a família, porque muitas vezes eles nos mostram um óbvio que a gente jamais conseguiria enxergar, né? Então, rapidamente dizer de uma situação que eu atendi junto com a equipe da ginecologia, com o apoio do grupo de cuidados paliativos, uma paciente em fase final de vida, e que ela tinha uma questão muito importante, que era o controle de dor. Então, a ginecologia acionou a doutora Carla, de cuidados paliativos, junto com a farmácia, e conseguiu estabelecer uma nova terapêutica que melhorou, e a hora que ela melhorou a questão da dor, ela falou assim, olha, eu posso fazer mais um pedido? E ela estava internada aqui, até a gente conseguir a vaga para ela ser transferida para um serviço oncológico. O pedido dela. E assim, é difícil quando você está na frente de alguém que te faz um pedido que você não sabe o que pode vir. Então, muitas vezes é isso também que a gente tem um receio, né? E aí o pedido dela foi: eu quero uma visita religiosa. Terminando a parte da visita religiosa, fui visitar novamente, e aí ela falou assim: olha, posso fazer mais um pedido? Eu quero fazer meu testamento. Então, assim, são demandas que a gente jamais ia conseguir pensar em oferecer, e que para ela fazia todo sentido. E recentemente nós tivemos, apesar de toda a correria do pronto-socorro, uma outra paciente que o pedido foi: eu quero fazer o meu casamento. E assim, de fato, publicamente parabenizar a equipe de enfermagem que conseguiu viabilizar, no meio de um pronto-socorro lotado como está, um excesso de demanda, reservar um espaço para que esse desejo fosse atendido. Então, dizer que eu também olho pelo copo que também está meio cheio, e acreditando que a gente junto consegue, de fato, valorizar essas pequenas coisas que não são pequenas. Tenho certeza que na vida dessas pessoas e desses pacientes, esse momento fez toda a diferença. Então, a gente tem muitos desafios institucionais, estruturais, mas eu vejo que a gente tem uma possibilidade muito grande, de fato, fazer a diferença na vida das pessoas. Então, mais uma vez, parabenizar todos e parabenizar em especial a equipe do Núcleo de Segurança do Paciente aqui do hospital, que faz um trabalho incansável, árduo, mas que é muito importante para todos nós. Obrigada. Posso só fazer um... Acho que só complementando isso que a Nancy trouxe, né, e com a fala do Gustavo também, né, é ouvir o paciente, né, escutar o que é sagrado para ele, né, então ter esse contato. E outras situações, né, que o hospital foi possível fazer batizado, então essas práticas que são realizadas no cotidiano, quanto isso importa, né? E mesmo que o desfecho não seja o esperado, desejado pela família, né, isso marca para sempre, né, essa experiência da pessoa na instituição, né? Acho que algumas frases que a gente ouve, né, que é importante a gente fazer o que importa para você, né, nesse momento, o que importa para você e o que eu posso fazer por você hoje, né? O que eu posso fazer por você hoje também acho que é algo que ajuda, né, a gente a desvendar essas questões que são óbvio para um e não para o outro. Bem, o objetivo de eventos assim nunca é, obviamente, esgotar algum tema, esgotar algum assunto, mas sim
parar um pouquinho para refletir sobre a temática central, e eu creio que vocês alcançaram totalmente o objetivo, juntamente conosco, de poder pensar um pouquinho sobre o envolvimento do paciente, como que a gente pode ouvir, como que pode considerar e que reflexo que isso pode ter na nossa prática diária. Muito obrigada a todos os que participaram, e tem o último ato que será comandado pela Karina, que é a disputa do livro. Então, acho que antes da gente encerrar, a gente tem a doação aqui de um livro, como a Kelly já colocou aqui, a experiência do paciente. E, assim, me desculpem quem está assistindo de forma híbrida, mas acho que a única forma da gente conseguir fazer esse sorteio é aqui com os presentes. A gente tem uma lista aqui de frequência, nós numeramos essa lista, né? Acho que é a forma mais fácil. Eu vou pedir para a professora Ieda. Professora Ieda, falar um número aí, professora. É de 1 até 34. A Karine. Aê, cara! 33. Deixa eu dar um... vamos fazer uma foto aqui. Obrigada, vai ser uma foto.